Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E estamos no terceiro vídeo dessa série sobre Malta. E antes de começar, eu já peço para que você se inscreva no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essas informações, deixe o seu joinha, enfim, todas aquelas coisas que ajudam muito o canal. E hoje eu vou falar com vocês de um ponto turístico muito interessante. No vídeo de semana passada, em que eu falei sobre a história de Valletta, a capital de Malta, eu mostrei fotos de diversos locais turísticos para você visitar quando tiver a oportunidade de conhecer Valletta. E um desses pontos turísticos é a Co-Catedral de St. John. E ela é uma visita muito diferente para você fazer, muito interessante. E eu vou contar nesse vídeo um pouco da história dessa catedral e vou demonstrar para vocês como ela é uma visita imperdível, que você precisa mesmo fazer. E já começando, a Co-Catedral de St. John está intimamente ligada aos Cavaleiros da Ordem de Malta, já que foi o seu grão-mestre Jean de la Cassière que em 1572 encomendou a sua construção para ser uma igreja conventual para os Cavaleiros de Malta. E se você lembrar sobre a história do Cerco de Malta, que aconteceu em 1565, após o término desse cerco, 3 anos depois, o grão-mestre de la Valette acabou falecendo. Mas de herança dessa batalha ficou a construção de Valletta, e o nome foi em homenagem a esse grão-mestre que faleceu. E além da construção de Valletta, teve a construção aí anos depois da sua igreja. E ela foi projetada pelo arquiteto militar Gerolamo Cassar e foi dedicada a São João Batista, que é o padroeiro da ordem. E a nave da Co-Catedral possui 52 metros de comprimento e 15 metros de largura, e a conclusão das obras foi em 1577. E após a construção dessa igreja, no século 17 se deu início o estilo barroco, e então várias igrejas da Europa começaram a ser construídas nesse estilo ou remodeladas, de acordo com essas diferenças que aconteceram no estilo dentro das igrejas. E não foi diferente com a igreja de St. John. Então, com isso, os grão-mestres e os cavaleiros começaram a doar presentes de alto valor artístico e fizeram contribuições para que a igreja tivesse obras de artistas renomados. E para essa remodelação interna da igreja, foi chamado o artista Mattia Preti, que depois também pertenceu à Ordem dos Cavaleiros. E ele transformou o interior da igreja, então você vê um contraste muito grande entre o seu exterior e o seu interior. São estilos bem diferentes e é uma surpresa muito bonita de se ver quando você entra na igreja. Já em 1798, os Cavaleiros da Ordem foram expulsos de Malta pelas tropas napoleônicas. E com isso, Napoleão decretou que a igreja de St. John deveria ser uma co-catedral do bispo de Malta, que assumiu responsabilidades espirituais sobre ela. Então, em 1800, houve então a rendição dos franceses aos britânicos, e apenas em 27 de janeiro de 1816 que o Papa Pio VII emitiu ali um decreto confirmando a eleição dessa igreja como uma co-catedral. Então ela compartilhava a sede da Arquidiocese Católica Romana de Malta com a Catedral de São Paulo em Medina. A catedral então possui 9 capelas laterais. Dessas 9 capelas, 8 são atribuídas às langues, que são agrupamentos nacionais dos nobres admitidos na Irmandade. Então, eles estão divididos ali por langues, por nacionalidades, grupos de nacionalidades, e cada capela representa uma dessas langues.
E a última, né, como eu mencionei, são 9. 8 para as Langes e uma ficou para Nossa Senhora de Filermos, que é uma padroeira da ordem. Já a fachada da igreja possui 2 torres com sinos e ela tem um aspecto de fortaleza. Ela é mais simples, né, a sua fachada do que o interior. E esse aspecto de fortaleza remete muito àquele espírito que estavam os cavaleiros da ordem logo após o cerco de Malta. E em uma dessas torres é possível ver 3 relógios que indicam, um indica as horas, o outro a data e o outro o dia da semana. E acima da porta principal da igreja a gente tem uma varanda em que era usada para anunciar os nomes dos grão-mestres eleitos pela ordem. Então ali era feita essa anunciação, fala-se até que o grão-mestre jogava moedas para o povo que estava na praça logo em frente, então era uma varanda bem utilizada. Então depois de apreciar a fachada da igreja, né, que já é bem bonita, a visita à catedral ela é impressionante. Ela é uma surpresa quando você entra nela, de tantos detalhes que você precisa visualizar. Ela possui afrescos barrocos, pisos de mármore, estátuas, além de ser o lar de diversas obras famosas. E ela possui também uma cripta em que estão enterrados os grão-mestres da ordem, alguns deles, sendo um deles, inclusive, Lavalette. E para complementar a sua visita, a catedral dispõe de audioguias gratuitamente que complementam muito a sua visita porque dão muitas informações. E realmente, quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Em cada parada tem bastante detalhe ali a ser contado. E você vai reparar na sua visita que você tem as paredes de pedra esculpida e a pintura do teto abobadado e dos altares laterais foi feito por Mattia Preti, né, que foi o artista convidado a fazer isso, e ele utilizou cenas da vida de São João Batista, que é o padroeiro da ordem. E um detalhe também é que as esculturas presentes ali dentro da igreja foram feitas ali dentro, elas não foram feitas em um outro local e trazidas, foram feitas ali. E a impressionante vista da nave, né, que é um dos primeiros pontos de parada aí de quando você faz o percurso interno da visita, você para bem no fundo da nave, no meio dela, e você vê todo o seu esplendor, né? São a maioria, inclusive, das fotos que você vê na internet, né? É ali que você contempla a grandiosidade dessa catedral. E aí, nessa parte da visita, além de você contemplar o teto, as paredes, tantos detalhes para ver, você também tem centenas de lápides no chão, lápides de mármore, onde estão homenagens a muitos cavaleiros da ordem. E ali você tem epitáfios em latim que descrevem as virtudes de cada cavaleiro. E em muitas delas você também tem a representação da morte por meio de um esqueleto, que geralmente está segurando uma foice e uma ampulheta, que representa a passagem do tempo. Você também tem um anjo tocando trombeta, que mostra a reputação honrosa do cavaleiro, e aqueles que possuem coroas e diademas são os mais nobres. Já a segunda parte da visita, a segunda parada, é o monumento ao grão-mestre Zondadari, que foi sobrinho do Papa Alexandre VII. E ele fica ao fundo da nave, né, próximo à entrada principal da igreja, porque devido ao seu tamanho, ele não pôde ficar no local original, que foi a ideia original, que era a Capela da Itália. Então tiveram que deixar ali no fundo da nave, por ser um monumento bem grande. Continuando então o percurso da visita, a próxima parada é na sacristia, que foi construída posteriormente e foi finalizada em 1604. Nela é possível ver, como ela foi construída depois, que ela não tem aqueles detalhes que tem a nave principal e as capelas da igreja.
E o quadro em destaque na sacristia é a Flagelação de Cristo, de Stefano Pieri, de 1572. Já passando para as capelas, a primeira capela que você visita no percurso é da Lange da Alemanha, que é dedicada à Epifania de Cristo. Nela você tem obras do artista Stefano Erardi, e ela é a única capela que não possui monumentos funerários aos grão-mestres, porque o único grão-mestre alemão, ele ficou ali, no seu reinado apenas 1 ano e foi interrompido pela invasão das tropas napoleônicas que expulsaram a Ordem de Malta. Por isso que não tem monumentos funerários nessa capela. E nela é possível ver a águia de 2 cabeças, que é o símbolo da Lange alemã. Na continuação do caminho, você tem aí um espaço que fica mais ou menos no meio da nave, em que você também pode contemplar ali melhor o teto com as cenas da vida de São João Batista. E em seguida, você tem a parada na Capela da Lange da Itália, que é dedicada a Santa Catarina. Nela você tem a obra em destaque de Mattia Preti, e aqui você tem o monumento ao grão-mestre Gregório Carafa, que atuou de 1680 a 1690 e foi um herói na Batalha dos Dardanelos em 1656 contra os otomanos, sendo que Malta recebeu 11 navios otomanos capturados como recompensa por essa batalha. Chegamos então à Capela da Lange da França, que é dedicada a São Paulo. Nessa capela a gente tem também a obra principal de Mattia Preti, e ela possui monumentos a 2 grão-mestres, além de um marquês, e também tem um monumento dedicado a Louis Charles, que foi irmão do rei Luís Filipe e acabou falecendo em Malta numa viagem de férias em 1808. E seguindo, chegamos então à Capela da Lange de Provença, que é dedicada a São Miguel Arcanjo, com a obra principal aí de Guido Reni, e ela possui 2 grão-mestres ali, um monumento a 2 grão-mestres, e nessa capela é onde você tem acesso a escadas que vão para a cripta, onde estão enterrados os grão-mestres da ordem de 1522 a 1623. Dentre eles, como eu comentei, está o de La Valette, mas essa cripta ela é fechada ao público. A próxima capela, então, que chegamos é a Capela Anglo-Bavária, também conhecida como Capela das Relíquias, e que é dedicada a São Carlos Borromeu. E ela é conhecida por esse nome também porque nessa capela ficavam as relíquias que foram adquiridas pela ordem, mas acabaram sendo removidas em 1798. E a obra principal dessa capela é atribuída a Bimonte. Já os portões aí em frente ao altar antes eram utilizados na Capela do Santíssimo Sacramento. E nessa capela é onde estão guardados os restos mortais de São Clemente. Seguindo o acesso para você ir para o outro lado da igreja, você passa em frente ao altar-mor da catedral, que é cheio de detalhes, para variar, O estilo barroco é algo muito cheio de detalhes para você apreciar. E quando você passa em frente ao altar-mor, é possível ver a obra O Batismo de Cristo, feito em mármore em 1703 pelo artista Giuseppe Mazzoli. Chegamos agora à Capela da Nossa Senhora de Filermos e seu altar é fechado por portões de prata. E antigamente essa capela tinha um ícone de Nossa Senhora de Filermos, que era considerado o ícone bizantino mais venerado da ordem, sendo considerado inclusive milagroso. Se tratava de uma pintura da santa em um painel de madeira e ela tinha um adorno de cabeça feito em ouro que era embelezado ainda com diamantes e rubis. E acredita-se que esse painel foi pintado por São Lucas e foi levado de Jerusalém a Rhodes no ano 1000.
E a ordem possuía esse item desde quando estavam situados na ilha de Rhodes. Então eles tinham esse ícone há muito tempo. Mas após a tomada de Malta, esse item acabou passando por diversas mãos. E hoje o original está no Museu de Belas Artes de Montenegro. Em 2001, uma cópia foi dada ao arcebispo de Malta como um presente. E um fato interessante também é que esse ícone é considerado milagroso porque os cavaleiros sempre se reuniam com esse ícone antes de ir para uma batalha e a ideia era sempre retornar, se reunir nesse ícone novamente e deixar com ele as chaves das fortalezas que eles tinham conquistado. Inclusive nessa capela há chaves de fortalezas conquistadas pela ordem. Continuando a nossa exploração, chegamos agora à Capela de Alverne, que é dedicada a São Sebastião, e ela tem um monumento a um grão-mestre, que inclusive é lembrado por suas virtudes militares durante diversos encontros com os turcos. E nessa capela você também tem a obra de Lucas Garnier, do século XVII. Continuamos então para a Capela da Langue Aragão, que é dedicada a São Jorge, e nessa capela há o destaque da pintura desse santo a cavalo, que é uma das obras-primas de Mattia Preti, e inclusive essa obra foi a porta de acesso para esse artista conseguir a chance de reformular o interior da catedral. E nessa capela há monumentos a 4 grão-mestres espanhóis, e ela também possui importantes relíquias trazidas a Malta pelos cavaleiros. Chegamos então à última capela, que é a Capela da Langue de Castile, León e Portugal, que é dedicada a São Tiago, e nessa capela há monumentos a 2 grão-mestres. E para fechar com chave de ouro, chegamos ao oratório, que é dedicado ao martírio de São João Batista e que tem a obra mais famosa da catedral, que é considerada inclusive uma das obras-primas do artista Caravaggio, que é a Decapitação de São João Batista, que foi pintada em 1608 e foi a única obra assinada por esse artista. E além dela, há também uma outra obra de Caravaggio no oratório, que é a Escrita de São Jerônimo, que antes estava na Capela da Langue da Itália, porém ela chegou inclusive a ser roubada, então hoje ela está no oratório. E Caravaggio foi um artista rebelde, teve problemas em diversos lugares, em Malta não foi diferente. Ele chegou a fazer parte da ordem, mas devido a problemas causados, ele chegou inclusive a ser preso no Forte de Santo Ângelo e acabou fugindo de Malta antes mesmo do seu julgamento. Mas o oratório tem aí as suas obras de destaque e que merecem a sua contemplação. Então eu queria destacar com vocês esse ponto turístico de Valletta, que é a Co-Catedral de St. John, que merece a visita. Vocês viram as fotos. É um local cheio de detalhes, com muita história, está intimamente ligada aos cavaleiros da Ordem de Malta. Então, quando você visita, você sente essa presença muito importante deles. O símbolo da Ordem é espalhado por toda a catedral. O trabalho feito para embelezar essa catedral também é de tirar o chapéu, né? É muito detalhe para ser visto ali e muito bem feito. É uma parada obrigatória quando se vai a Valletta. O ingresso não custa tão caro para visitá-la. Eu vou deixar as informações aqui na descrição para você poder visitar essa catedral quando estiver em Valletta. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Viram tantas informações interessantes sobre ela que vocês possam aí levar essas informações para ajudar no seu passeio. Lá também tem os audioguias, mas aí já tem um resumo para facilitar a sua contemplação também. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscreva no canal e nos vemos então no próximo vídeo. Até a próxima!